Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje era até o dia do nosso irmão Hudson estar aqui, irmãos, mas ele até me mandou uma mensagem à tarde, falando que talvez não chegaria e... Amém, irmãos. Estaremos lá de prontidão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu de antemão quero agradecer ao nosso Deus, porque, como a minha mãe falou, irmãos, de uma certa forma é uma alegria muito imensa que nós temos que sentir por estar na casa do nosso Deus. Na terça-feira, né, o irmão Ronaldo estava aqui dando um estudo e de antemão quero até parabenizá-lo, porque uma tarefa que a gente entende que não é fácil, mas ele saiu muito bem. E um dos textos que ele estava lendo, irmãos, naquele exato momento o Senhor falou ao meu coração nesta palavra. Eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo número 5, a partir do versículo 1. Lucas, capítulo de número 5, a partir do 1º versículo. Os irmãos encontraram? Que vai dizer assim: E aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. Uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos que pertencia a Simão e lhe solicitou que a afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado duramente a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: Não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, eu tenho certeza que é da consciência de todos, é do conhecimento de todos aqui nesta noite, que Simão, né, que é Pedro, nós sabemos que ele era
um pescador, a sua profissão era a pesca. E no mundo da pescaria, meus irmãos, um bom horário para você pescar é durante a noite. Por diversos motivos que eu não conheço, mas já ouvi relatos de muitas pessoas que gostam de pescar à noite. Talvez até um dos irmãos que estão aqui presentes, em algum momento da sua vida, quando foi praticar uma pesca, pescou no período da noite, porque era melhor para se pegar, talvez um determinado tipo de peixe, ou uma quantidade maior de peixes. E a Bíblia fala, meus irmãos, que ele vai pescar durante toda a noite. Toda. E se nós formos analisar um pouco, meus irmãos, a gente sabe que por mais que a palavra de Deus fala que era um lago, imagino que não era um lago pequeno, era um lago grande. E uma pessoa está no meio de um lago durante toda a noite pescando, imagino eu que não deve ser uma tarefa muito fácil, deve ser uma tarefa cansativa, pois joga rede, puxa rede, joga rede e puxa rede. Além de ser uma tarefa muito cansativa, meus irmãos, possivelmente tinha lá algum perigo, que por mais que era um lago, no meio do lago também pode acontecer alguns tipos de redemoinhos, alguma coisa do tipo, que vai tornar perigoso as pessoas que estão ali presentes naquele local. Só que a noite foi passando, e não sei se todos os irmãos aqui já tiveram a experiência de trabalhar durante uma noite, porque uma coisa, meus irmãos, é fato, a noite para dormir parece que ela é muito pequena, mas para a pessoa que passa a noite trabalhando, parece que é uma eternidade, nunca passa. Parece que o tempo não passa nunca. Possivelmente é mais frio, e aí fins. Então eu quero que a igreja entenda, meus irmãos, que a tarefa do apóstolo Pedro, naquele momento, não era fácil. Pedro vai ter uma noite frustrante na sua vida, porque ele vai trabalhar e o seu trabalho não vai render em nada para a sua vida. Se no outro dia ele dependia de comprar algum alimento para a sua família, para o seu sustento, aquilo não iria acontecer, porque ele não pegou absolutamente nada aquela noite. Porém, meus irmãos, quando o dia amanhece, chega um determinado momento que Pedro talvez pensa na sua consciência, como diz um ditado aí fora, hoje a maré não está para peixe, essa noite foi ruim, essa noite foi péssima, então não me resta outra coisa, eu estou cansado, é hora de eu ir para minha casa. E quando Pedro, meus irmãos, estava ali lavando as suas redes à beira do lago, a palavra do Senhor fala que naquele momento Jesus está passando ali, naquela região. E muitas pessoas apertavam a Jesus, meus irmãos, porque eles estavam sedentos, eles queriam ouvir a palavra de Deus. E aqui vale, meus irmãos, o primeiro recado do Senhor para nós nesta noite. O Senhor está ainda procurando pessoas que estão sedentas, que estão buscando o Mestre de todas as formas, pessoas que estão sedentas a ouvir a palavra do nosso Deus. Porque, meus irmãos, a palavra fala que Jesus precisou, de uma certa forma, arrumar uma estratégia para poder pregar para aquele povo, porque o espaço era curto e as pessoas não davam espaço para Jesus. E eu fico analisando esta palavra, meus irmãos, e fico maravilhado em saber que a palavra do Senhor ainda ela é desejada pelas pessoas, ainda as pessoas desejam ouvir a palavra do nosso Deus. E Jesus, de uma certa forma, meus irmãos, procura uma maneira de pregar para a multidão. E de repente, quem Jesus vai ver? Vai ver Pedro lavando as suas redes. E quando Jesus olha para Pedro, Jesus chega para Pedro e fala: olha, preciso de um favor, presta seu barco, me leva me afasta um pouco aqui da areia, para que eu possa pregar para essa multidão. E eu fiquei meditando, meus irmãos, e o Senhor colocou algo no meu coração, porque
Pedro estava cansado. Pedro não conhecia Jesus, mas Jesus chega para ele e faz esse favor. E Pedro, nós sabemos do histórico de Pedro. Pedro era uma pessoa nervosa. Naquela situação, talvez no seu natural, ele estava muito nervoso, porque a sua noite foi terrível. Mas quando Jesus pede para ele esse favor, para ele se afastar um pouco, a palavra do Senhor fala que Pedro não resmunga. Eu entendo, meus irmãos, que quando o Senhor fala aos nossos corações, parece que tudo de ruim que está na nossa vida, parece que aquilo vai embora e o Senhor traz um refrigério para a nossa vida naquele momento. Pedro, meus irmãos, estava cansado. Pedro podia recusar, podia falar: olha, você vai me desculpar, mas eu trabalhei a noite toda, eu não tenho como fazer isso para você, procura outro barco. Mas não, Pedro vai obedecer à voz do nosso Deus e Pedro vai afastar um pouco o barco para o Senhor pregar. É interessante, meus irmãos, que quando o Senhor muitas das vezes chega até a nossa vida, o Senhor nos convida, o Senhor nos pede para fazer algo. Em muitos momentos na nossa vida as coisas não estão boas, as coisas talvez não vão da melhor maneira possível. Mas há momentos, meus irmãos, que o Senhor quer saber justamente se você está obediente à palavra dEle. O Senhor primeiro quer que você faça algo para Ele primeiro, porque lá na frente o Senhor tem algo para a sua vida. E quando Pedro, meus irmãos, ele afasta, a palavra do Senhor fala que Jesus começa a pregar. E detalhe que Jesus pregava para a multidão, mas Pedro estava no barco, porque Pedro é que estava guiando o barco do Senhor. Mas os irmãos percebem, meus irmãos, que por mais que a palavra de Jesus se dirigia à multidão, Pedro estava com seus ouvidos e o seu coração atento para que o Senhor falava para aquela multidão naquele dia. Porque na nossa caminhada é assim, meus irmãos. Nós precisamos estar prontos, aptos para ouvir a palavra de Deus, não só em tempos oportunos, não, mas em qualquer tempo nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos, porque o Senhor está falando o tempo todo, e não tem dessa, o Senhor está falando para fulano, o Senhor está falando para cicrano, não. Toda palavra que sai da boca de Deus é agradável aos nossos ouvidos. Toda palavra, meus irmãos, que sai da boca de Deus, nós temos que reter para a nossa vida. Porque da boca de Deus não sai palavras que para nos prejudicar, não. Da boca de Deus pode até sair palavra de repreensão, de exortação, mas é palavra maravilhosa para as nossas vidas. Então, toda palavra que sai da boca de Deus é boa para os nossos ouvidos. E quando Pedro, meus irmãos, começa a ouvir a pregação de Jesus, a palavra de Deus não fala de que aconteceu tal milagre naquele momento, não. Mas as palavras que Jesus falava, de uma certa maneira, fazia impacto na vida de Pedro. Volto a repetir, Pedro estava cansado, Pedro estava exausto. Talvez Pedro estava com vontade de chegar na sua casa para descansar, mas a palavra do Senhor servia de refrigério para a vida de Pedro naquele momento. O cansaço que Pedro estava sentindo, meus irmãos, de uma certa maneira não fez efeito, mas a palavra que saía da boca de Jesus adentrava o coração de Pedro. E nessa noite, igreja, o Senhor quer falar com você nesta noite. Se você está cansado, se você está exausto, se talvez a sua vida não tenha sido produtiva, você talvez tenha lutado tanto, mas olha que o Senhor, ainda assim, o Senhor está falando para a sua vida. O Senhor está falando ao seu coração nesta noite. Então, dê ouvidos ao que o Senhor tem falado com você. Abra o seu coração, abra o seu ouvido, não deixe que o cansaço das suas lutas, as suas tantas batalhas que você tem enfrentado e muitas das vezes parece que não está tendo fruto nenhum.
Ouve a voz do Senhor nessa noite, que o Senhor tem falado com você nesta noite. Atente à voz do Senhor. Ouça que o Senhor tem falado com você nesta noite. E isso, meus irmãos, de nós fazermos primeiro para o Senhor é tão importante, que uma outra passagem que nós conhecemos muito bem, quando o profeta Elias chega na terra de Sarepta, a Bíblia fala que ali ele vai encontrar uma mulher, e naquela terra havia uma grande fome, e quando o profeta Elias chega para ela, olha, faz para mim um bolo, porque eu estou com muita fome, e aquela mulher vai dizer para o profeta, olha, como você pode me pedir isso? Eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que nós morramos. E o profeta Elias vai dizer, olha, faz primeiro para mim, porque certamente nem a farinha nem o óleo vai acabar sobre a sua casa. E quando aquela mulher, meus irmãos, decide fazer algo para o profeta de Deus, a palavra do Senhor fala que aquela palavra que o profeta disse se cumpriu. Durante muitos dias eles sobreviveram com apenas um pouco de azeite e um pouco de farinha. O que nós aprendemos com isto nessa noite, igreja, é que o Senhor procura sempre que nós demos um passo primeiro para Ele, porque Ele não precisa de muito para fazer para as nossas vidas. Deus, Ele não precisa de muito para fazer um grande milagre na sua vida, mas primeiro Ele quer saber, primeiro Ele espera que você faça primeiro por Ele, dê um passo para Ele, para que assim Ele possa mostrar o poder dEle sobre a sua vida. Não, meus irmãos, não deixa que muitas das vezes palavras que você ouve aí fora, palavras que tentem tirar o seu foco, não deixa que as lutas, que as dificuldades do dia a dia tampem os seus ouvidos para que o Senhor tem falado com você, não, mas continue se atentando para a voz do Senhor na sua vida, porque o Senhor, meus irmãos, porque o Senhor em tudo Ele tem propósito. O Senhor não passou naquele lago onde Pedro pescava à toa, não. Até acredito, meus irmãos, de verdade, talvez foi até uma ordem do nosso Deus para que os peixes não entrassem na rede de Pedro naquela noite, porque o Senhor tinha algo para fazer naquele lugar, naquele dia na vida de Pedro. E quando Pedro, meus irmãos, ele está ali ouvindo aquela palavra de Jesus maravilhosa, a palavra do Senhor fala que quando Jesus acaba o seu sermão, volta a repetir, Pedro estava cansado da noite e ainda de uma certa forma ter que ouvir o sermão do Senhor, mas o Senhor ainda vai pedir mais um favor, Pedro, vamos voltar para o lago. Imagina a cabeça de Pedro agora, meus irmãos. Pedro talvez podia falar, Senhor, você está de brincadeira comigo, você já pediu para que eu fosse com você até ali para você pregar para essa multidão, eu não sei quanto tempo que durou a pregação de Jesus, meus irmãos, mas eu imagino que a pregação de Jesus não era uma coisa rápida não, era uma palavra consistente que era para entrar no coração daquele povo. Aí Jesus fala, Pedro, vamos para o lago. E detalhe, Jesus fala para ele, vamos para a parte mais funda do lago. E se nós formos pensar que um pescador, possivelmente o pescador ele vai pescar justamente na parte mais funda, porque teoricamente a parte mais funda talvez tenha mais peixe. Ou seja, talvez era no mesmo lugar que Pedro passou a noite toda e não apanhou nada. Mas Pedro, meus irmãos, já estava transformado naquele momento, e pela palavra do Senhor, Pedro decide obedecer à voz de Jesus naquele momento. E quando Pedro, meus irmãos, chega naquele local, a primeira rede que ele joga, não precisou nem de muito tempo, a palavra do Senhor fala que os peixes parece que até obedeceram aquele chamado. Veio tanto peixe, meus irmãos, mas tanto peixe, que a rede dele já ia até arrebentando, e Pedro precisou até chamar ajuda naquele momento, para que as pessoas pudessem ajudar a ele.
Então, igreja, nessa noite nós entendemos que primeiro nós fazemos algo para o Senhor e depois o Senhor tem algo para fazer sobre a sua vida. Primeiro nós damos um passo para o Senhor e depois o Senhor vai te mostrar que no mesmo local que talvez você não foi bem sucedido, no mesmo local que você ficou frustrado, é neste mesmo local que o Senhor vai te fazer abundar. É neste mesmo local que o Senhor vai te fazer prosperar a sua vida. Então, meus irmãos, continua lutando, continua buscando. Talvez as coisas não tenham sido boas ultimamente na sua vida. Talvez você não tenha colhido os frutos que você tanto deseja. Mas o Senhor, nessa noite, Ele está falando com você. Ele está dando o sermão dele nessa noite. E depois do sermão, o Senhor vai te mostrar que vale a pena quando nós damos um passo para Ele, primeiramente. O Senhor vai te mostrar que o cansaço, que as dificuldades, o trabalho pesado, pode cansar a sua vida física, mas a sua vida espiritual continua forte, porque os seus ouvidos estão atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem falado com você. Irmãos amados, Deus fez algo maravilhoso na vida de Pedro. O irmão até disse aqui mais cedo, que há 100 anos atrás, Deus já era o mesmo. Há 2000 anos atrás, Deus já era o mesmo. E neste presente século, o Senhor continua o mesmo ainda. O Senhor, meus irmãos, ainda opera maravilhas. O Senhor ainda opera milagres na vida daquele que tem buscado Ele de todo o seu coração, que tem se disposto a dar um passo para o Senhor, que tem se disposto a muitas das vezes deixar o cansaço de lado, a deixar as coisas da nossa vida secular que tem mesmo, mas buscar ao Senhor em tempo, não olhar, Senhor, hoje eu não vou fazer porque eu estou muito cansado, Senhor, eu não vou fazer porque aconteceu isso, Senhor, não. Irmãos, só obtém vitória quem busca o Senhor. Só encontra resposta aquele que busca de todo o seu coração. A palavra do Senhor fala que o Senhor nos conhece, meus irmãos, a nossa vida, nos conhece até cada fio de cabelo da nossa cabeça, o Senhor conhece. O Senhor recompensa aquele que está com seu coração sincero na presença dEle, buscando Ele. Está lutando, está batalhando na presença dEle. É pessoas que estão sedentas para ouvir a palavra do Senhor, mas é a palavra verdadeira, é a palavra genuína. Eu não quero aqui fazer alusão de nada, criticar nada, mas um dia desse eu fui ligar a televisão, 5 minutos, meus irmãos, passando no canal de uma igreja famosa aí. Irmãos, eu fiquei horrorizado com as coisas que eu estava vendo. Parece que a palavra do Senhor tem ficado mais distante das pessoas. E naquela ocasião, as pessoas é que buscavam ouvir a palavra do Senhor. Busque, meus irmãos, ouvir a palavra do Senhor. Busque essa palavra maravilhosa, porque é esta palavra que traz vida aos nossos corações. Não deixe as coisas deste mundo tampar os seus ouvidos, não. Os pratos que o inimigo tanto tem oferecido para as pessoas e as pessoas aí fora têm aceitado. Rejeite este prato, meus irmãos. Não deixe, porque o prato pode ser bom aos olhos, mas ao seu coração é muito doloroso. Mas ainda que as coisas estão difíceis, como Pedro passou aquela noite, eu tenho um texto que eu não sei se é um versículo bíblico ou se é um dito popular, que eles falam que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Então, que esta palavra sirva na sua vida. Como eu disse para os irmãos, a noite ela é muito longa para quem está ativo nela. É muito longa. Pode ser cansativo, pode ser dolorido a noite toda, mas pela manhã você vai encontrar com o Senhor e o Senhor tem algo para a sua vida, no nome de Jesus.